fluidificar, meus irmãos. Nós iniciamos com a água para fluidificar. E Rita, pode começar o Evangelho. Começa a leitura e a prece. Bom dia, Fabiana, bem-vinda. Então, o livro de Carlos Barcelli, pelo irmão José. A página é em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denigrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Eu acho que o final dessa mensagem, ela fecha, toda a página, porque realmente hoje em dia, para viver em paz, nós temos que evitar tudo que ele foi citando, porque senão nós vamos perdendo, acho que a pouca paz que nós temos, porque realmente nós estamos vivendo tempos de grande perturbação. Então nós precisamos ter uma fé bem alicerçada, manter a nossa consciência tranquila, a nossa mente, continuar fazendo bem, mesmo que as pessoas nos desestimulem, porque tem muito disso, A pessoa não faz o bem, desestimula quem faz. Então é isso, a paz é uma construção diária nossa, que nós podemos oferecer ao outro mesmo sem ter, que nós podemos manter um ambiente de paz, mesmo com grandes dificuldades, onde a gente trabalha, na nossa família, que sejamos, como ele diz, essa pequena luz que ilumina o ambiente inteiro, Quem já ficou na escuridão sabe o valor de um fósforo. Exato. Não é? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus esses momentos de paz que vamos desfrutar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa semana que se inicia. E vamos iniciá-la, Senhor, ouvindo o teu evangelho. Que possamos, Senhor Jesus, mais que ouvir, praticar. Principalmente, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos levar a paz, distribuir, multiplicá-la, Senhor, no ambiente onde estivermos. E quando nos chegar, Senhor, qualquer maledicência ou notícia desagradável, que possamos calá-la, Senhor, e que ela possa parar em nós. Muito temos a te agradecer, pedimos por todos os lares que já estão conectados, pelos que vão chegar, por aquelas dificuldades que estão guardadas no secreto do nosso coração. E por todos os irmãos, Senhor, e irmãs, que estão passando por grandes tribulações. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, pessoal. Assim seja. Muito bom. E realmente, Rita, nós estamos vivendo um período muito difícil, Nosso planeta está passando por uma transformação muito grande e todas as vezes que essas transformações chegam, cria, desarmonia, cria uma convulsão. Mas a gente precisa realmente estar atento, atentos e atentas para a parte que nos compete. E a parte que nos compete é essa manutenção do equilíbrio, da paz em nós. Então, chegou a maledicência, chegou uma queixa, chegou alguém querendo também te denegrir, querendo te diminuir, querendo apagar a sua luz. Temos que nos revestir da prece, da paciência, Nos ocupar sempre com o que é do bom, com o que é do amor. Então, fugir da aparência do mal nunca foi tão atual como agora.
né, no Evangelho fala, lá na Bíblia, fala que nós precisamos fugir da aparência do mal. Então, o que é a aparência do mal? A aparência do mal são todas aquelas coisas que interferem no nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar material. Então, é naquele momento da fofoca, é aquele momento de alguém que tenta te ferir, dando aquele momento das pessoas que falam, por que você vai lá para o centro espírita? Fazer o quê? Por que você acorda tão cedo para fazer o evangelho em pleno domingo? Dorme mais um pouquinho, né? Isso é a aparência do mal também. Então, a gente tem que estar vigilante. Temos que estar sempre atentos. Não é à toa que Jesus recomendou que a gente vigiasse e orasse. Ou seja, esteja sempre atento para todas as coisas em seu derredor. E ore, porque a oração te reveste de proteção, de coragem, fortalece a sua determinação em permanecer no caminho do bem e atrai para próximo de você, de cada um de nós, os bons espíritos, que são eles que nos tutelam na nossa jornada. Caso contrário, a gente vai ficar como uma folhinha no vendaval. Aquela folha seca que, quando o vento passa, leva ela para um canto. Aí o vento muda de direção, ela muda de direção também. E assim ela vai se quebrando, se esmigalhando. Chega um momento que ela apodrece, fenece, sem ter, né, uma direção segura. E a nossa direção segura é o nosso Mestre Jesus. E para estarmos perto dele, ou ele conosco, que é o ideal, ele estar conosco, nós precisamos estar sempre revestido dessas duas, né, desse lema, né, vigiar e orar. Porque senão nós não teremos força para a caridade. Porque esfria em nós quando a gente não está. Bom dia, Sandra. Bem-vinda. Quando a gente... Bom dia a todos. Está longe, né? Quando nós estamos longe da proteção divina, não que Deus esteja longe de nós, não que Jesus não esteja perto de nós, mas somos nós que nos distanciamos, nós ficamos sem força para praticar o bem, porque o que a gente vai desenvolver em nós é só o mal. E quando a luz é apagada, né, como bem disse na leitura, e a Rita frisou, quem se ilumina primeiro é aquele que acende o fósforo. Mas se você deixa o fósforo apagar, sem a ação da renovação, a gente vai ficar ao léu, porque Jesus não vai violar o desejo de ninguém, a vontade de ninguém. Ele está para nós, mas nós é que precisamos fazer um movimento ao encontro dele. E uma das maiores caridades que nós recebemos e que nós precisamos estar atento é a nossa encarnação. Não é à toa, né, que veio essa mensagem, que a gente está falando sobre isso, e que o capítulo de hoje é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é simplesmente o nascer de novo no corpo físico, mas é aquele movimento de nascer de novo, de transformação. Então, vamos ao Evangelho de São Mateus, de Marcos, de Lucas, que trouxe para nós essa fala de Jesus, né? Essa vivência deles com o nosso Mestre. Jesus, vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem as pessoas quanto ao Filho do Homem? Quem afirma que sou? Não porque Jesus tivesse dúvidas, né, gente? Quando Jesus faz esses questionamentos, é para que os outros se expressem, para que os seus discípulos analisem e sintam e tenham a certeza e saibam expressar verdadeiramente quem é
a luz que está conosco? Quem é o nosso guia e modelo? E aí, uns respondem. Uns dizem que João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes indagou: e vós, que dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, proclamou: sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, não foram nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi a matéria, não foi, né, essa vestimenta do momento que revelou para eles quem é o Cristo. Foi o próprio Pai. Ele diz: o meu Pai, que está nos céus. Então, é essa comunhão com Deus que nos faz perceber, sentir e ter a certeza que o Cristo é a luz do nosso caminho. Então, nós precisamos estar atentos, vigiando, para fazer esse movimento de renovação. Quando Jesus fala que não é nem o corpo nem a carne, ou seja, não é essa personagem deste momento que é o verdadeiro ser. Não é essa vestimenta que é Eliane, que é Fabiana, que é a Rita, que é a Zésa. Não. Jesus já lançou uma semente nos esclarecendo mais profundamente. Naquele momento que ele falou, nós outros não entendemos, né? Tanto é que no decorrer do Evangelho, nós vamos ver muitas vezes falando do corpo e da carne, depois ele vai explicar. Mas hoje nós já temos essa compreensão. Hoje nós já temos a compreensão de quem é o Cristo. E não pensando no Cristo, aquela personagem, aquele corpo físico que estava ali. Mas essa estrela maior, esse ser superior, infinitamente, né, imensamente maior do que nós, e que veio naquele momento e continua conosco ainda hoje, nos alertando: vigiem, ou seja, observe os seus passos, o seu falar, o seu viver, as experiências, como é que você procede no seu dia a dia, como é que você se relaciona com o outro. Vigia. Não é o corpo que é o Cristo. O Cristo, naquele momento, aquela imagem estava revestindo, ele já estava nos falando, nós seres eternos. Ele enquanto ser eterno, né? Porque ele estava falando do Espírito. Então, não foi nem o corpo nem a carne que revelou para Simão Pedro, para Mateus, para Marcos, para Lucas, que ele era o Cristo. Foi o próprio Pai, através das experiências que eles estavam tendo ao lado dessa personagem. Eles entenderam isso. Então, quando Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo quanto Jesus fazia, ele logo ficou em dúvida, lógico. Porque uns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, que outros diziam que Elias aparecera, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes falou: ordenei cortar a cabeça de João, mas quem é este de que escuto narrarem tão grandes coisas? E ansiava por vê-lo. Ainda, eu gosto sempre de analisar isso aqui, isso é análise minha, tá, gente? E
Herodes, ele também tinha essa sede de conhecer o Cristo, principalmente ele ouvia as maravilhas que o Cristo falava. Ele também, como todos nós o somos, espírito em processo de evolução. Então, ele ansiava por paz também. Ele ansiava por saber e por beber um pouco nessa fonte. Porque todo espírito, todos nós, por mais que estejamos no caminho no caminho escuro, no caminho do mal, nós temos lá dentro de nós um anseio por paz, um anseio por tranquilidade. Todos nós necessitamos disso. Então, lá dentro, a gente tem esse sentimento, essa necessidade. E Herodes não era diferente. Só que, assim como muitos ainda hoje, que não tem força, não tem perseverança, ainda, né, está inebriado com os prazeres que a vida encarnada lhes oferece, não tem condição de fazer esse movimento, de ir em busca do Cristo. Ele ansiava por ver Jesus. Ele ansiava por 2 motivos, a gente sabe. Mas um dos motivos não era unicamente para destruir aquele que lançava aos seus olhos a maledicência que habitava nele, o mal que habitava nele. Não. Era também essa sede de quietude, de tranquilidade. Porque ele carregava em seu íntimo, como nós carregamos por muitos séculos, todos os registros e as angústias que o mal promove em nós. Quando nós estávamos lá nos grupos que matavam, que humilhavam, que espizinhavam, que torturava, que roubava, quanto mais a gente fazia, mais a gente se sentia seco por dentro. E mais a gente tinha vontade de ter um segundinho de quietude, porque a consciência não tem aquele que vive enfiado no mal, que não tenha na sua consciência um aguilhão que todo dia bate ali, ó, bate. Sede é a sede de paz, de tranquilidade. E nós podemos provar isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente trabalha num ambiente que é muito pernicioso. Aquilo, muitas vezes, vai nos englobar, a gente vai gostar de estar ali, né? A gente, não sei se ainda tem gente, se de algum de vocês, mas, assim, antes era maravilhoso, estava sentada ali no meio do grupo, e bebendo não, que eu nunca fui de bebida, de cigarro, né? Mas de estar ali ouvindo falar mal do outro, principalmente se fosse um desafeto. Ali era bom demais, estar ali ouvindo, contribuindo, botando mais uma brasinha naquele fogo que já estava bem alto. Mas, de vez em quando, dava assim uma inquietude, que aquilo não estava bem, aquela roupa já não estava mais servindo, né? Eu engordara tanto com a maledicência, com as dificuldades, com as coisas ruins que aconteciam em torno, comentar o defeito de um, o que o outro deixou de fazer. E muitas vezes eu não estava falando, mas estava presente. E aquilo estava ótimo, estava tranquilo, né? Confortável, a roupa me servia. Mas vai chegando um tempo que o despertar, como a gente sempre fala, a evolução é um imperativo, a gente pode não querer, mas vai chegar um momento que a gente tem que evoluir, que é como se eu tivesse engordado muito e minhas roupas tamanho P não me coubesse mais. Aquilo me inquietava, me trazia tristeza, né? Já me angustiava. E eu fui sentindo a necessidade de me
proteger um pouquinho mais contra mim mesma, então comecei a me refugiar no Evangelho. Isso faz muito tempo, gente, não, e eu não sou perfeita, né? Isso faz muito tempo, eu era ainda adolescente, mas eu trago sempre essas experiências porque eu acho importante, porque fica parecendo que a gente não passou pelas tribulações, pelas fraquezas, né? Passamos, todos nós passamos. Estamos hoje numa luta ferrenha contra nós mesmos. Então, essa sede chega para todo mundo. A roupa vai ficar apertada, não cabe mais. Então, o que a gente faz? A gente começa a ir para a academia, ou começa a fazer caminhada na rua. Qual é essa academia e qual é essa caminhada na rua? É ir se alimentando mais, ó, do Evangelho. Comecei a me alimentar, eu já era espírita, mas eu não tinha a prática. Eu me encantava, eu fui criada, né, praticamente dentro da doutrina espírita. Então, eu comecei a fazer a minha dieta. Comecei a estudar mais o Evangelho. Eu digo sempre que o livro Paulo e Estevão é o meu sustentáculo doutrinário há muitos anos. Foi um dos primeiros livros. Primeiro eu li o Nosso Lar, e depois, aí, que eu sempre fui uma leitora ávida, então eu comecei com o Nosso Lar, e aí deslanchei, li muitos. E aí eu comecei a ler e reler e refletir no livro Paulo e Estevão. Primeiro me conscientizei que Nosso Lar não é um livro só para a gente ler, traz uma realidade, uma verdade que a gente precisa estar atento. E aí comecei a me alimentar com o Evangelho, a me fortalecer com o sustentáculo doutrinário, que são esses livros que traz para a gente experiências maravilhosas que o outro viveu, mas que nos mostra que nós somos, né, capazes de fazer. E eu sempre analisava, se Paulo, que mandava matar, perseguir a própria palavra do Cristo, pôde fazer uma transformação fantástica em si mesmo, por que eu não podia? Né? Por que a gente não pode? A gente pode. Aí tinha Chico. Meu Deus, quando falavam de Chico, é porque eu morava na cidadezinha do interior, tudo demorava de chegar, né? Mas aí tinha as experiências de Chico. Se Chico, que estava aqui no mesmo século que eu, estava podendo fazer o que podia, por que eu não? E aí eu comecei a vigiar e a orar. Vigiar e orar. E depois eu comecei a praticar. Mas ainda não praticar do jeito que o Cristo mandou. Eu comecei a tentar, né? Então, fugia da aparência do mal, fui perdendo amigos foram me deixando de lado, porque eu já não cabia naquele circuito. Eu escolhi modificar. Tinha, né? Claro que eu continuava com algumas amizades, as que eram verdadeiras, continuava, nunca deixei de sair para dançar, nunca deixei de sentar numa roda de amigo para tocar um violão e bater papo, nunca deixei de, no meu trabalho, ter ali com minhas colegas uma conversa edificante, mas na hora que começava, né, apontar o defeito de alguém, eu, devagarinho ia saindo, porque eu sou folha frágil. Eu ainda sou uma folha frágil. Serei um dia uma folha robusta que o vento não irá me encarregar da forma que ele quer. Eu não irei mais, eu poderei estar em qualquer lugar e aquilo não vai me afetar. Mas enquanto a fragilidade for ainda a marca da minha personalidade, eu preciso estar atenta o tempo inteiro. Ter essa consciência da revelação do Pai, que eu sou um ser eterno. E eu preciso vivenciar hoje com o olhar da eternidade. Eu não posso pensar nesse mundo estanque, porque ele não vai acabar. Eu não vou acabar. O meu corpo, esse corpinho aqui, ele vai realmente, do pó ele veio, para o pó ele vai voltar.
Mas eu sou um ser eterno. Então, eu tenho que ter a consciência, minha senhorada revelação que o Pai me fez, que Jesus é o meu guia e modelo. E eu preciso estar consciente de que todos nós temos sede, como Herodes tinha. Só que, naquele momento, ele ainda não tinha condição de compreender o que e quem era Jesus. Ele ainda estava muito envolto nas densas trevas que ele construíra ao redor dele mesmo. E aí ele sabe, que João tinha sido morto por ele. Não podia ser João naquele momento. Naquele momento que eles estavam, João não poderia retornar, porque ele tinha mandado cortar a cabeça de João. João tinha incomodado muito a consciência dele. Olha porque que ele já estava querendo conhecer Jesus. João incomodou ele muito, mas não só nas rodas sociais, mas no seu íntimo. Mas ele ainda não estava preparado. Como nós um dia não estivemos, mas que com a perseverança, com o impulso do tempo, nós saímos do lugar que nós estávamos. Então, eu penso sempre de acordo com o que eu fui, do que eu era e do que eu estou me propondo ser. Então, não existe nenhum ser fadado ao mal eterno. Não existe o diabo que vive lá no inferno eternamente. Por quê? Nós todos somos filhos e criaturas de Deus, Deus Pai. E Deus nos criou para a perfeição. O espírito mais empedernido, um dia, ele vai despertar. Pode demorar, mas um dia ele vai despertar. Assim era Herodes. Chegou o tempo dele. Ele começou a ser incomodado. Aí ele mandou calar a voz do deserto, que veio do deserto, que era João Batista. Então ele tinha certeza que aquele não era João Batista. Aí ele fica ansiando por ver Jesus. Mas ele ainda não estava preparado, né? Divaguei um bocado aqui na nossa discussão, mas voltando. Né? Então, Herodes ansiava por ver Jesus, como todos nós ansiamos um dia, e hoje estamos indo ao encontro dele todos os dias, buscando nos transformar. Então, passa-se o tempo, há a crucificação, passa-se o tempo, há aquela grande e linda reunião que Jesus teve com Elias, né, que Jesus teve com aqueles espíritos superiores, de hierarquia superior, que é o momento da transfiguração, e aí os discípulos interrogaram a Jesus. Por que os escribas afirmam ser necessário que primeiro Elias volte? Aí a gente volta, faz uma parada de novo, né? A vinda de Jesus foi anunciada desde que Moisés, né, conseguiu, Moisés só não, os antigos apóstolos tinham semeado e deixado gravado no seio, na consciência de cada um, que viria o Messias, aquele destinado a salvar o mundo. O povo eleito, que era o povo que acreditava, que passou a acreditar, né, no Deus único, esse Deus que nos irmana a todos, eles também passaram a ouvir, né, as premonições, as visões que os grandes espíritos, como Elias, como Moisés, né, vieram encarnando. E eles iam sempre renovando e fortalecendo a ideia do Salvador, que viria o Filho de Deus para nos salvar. Então, aqui, eles estão falando
desse conhecimento. Então, a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo nominou, né? Cunhou os nomes reencarnação, espírito, espiritismo, mas a ideia, né? Aquela ideia, o conhecimento de que o espírito migra, né? Reencarna, eles já tinham, com outro nome, mas eles já existiam. Por isso que ele pergunta por que os escribas falavam que era necessário que Elias voltasse. E aí Jesus vai dizer para eles, né? Jesus vai dizer para eles que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Jesus confirmou para eles. Se Elias morreu, já tinha morrido há muito tempo atrás, né? Acho que já tinha século que Elias tinha morrido. Como é que Elias ia nascer de novo? Né? Então, Jesus disse que é necessário, sim, que Elias viesse para restabelecer, ou seja, mostrar de novo, trazer de novo o povo para o caminho da retidão, que foi o que João Batista veio fazer. Ele veio novamente reunir aquele rebanho, reunir e despertar os espíritos que estavam começando a se dispersar, dizendo, olha, atenção, o Pai misericordioso vai enviar em pouco tempo o Salvador. Então, apressem o passo, se preparem, mudem as suas condutas, fortaleçam-se no bem, porque a grande luz há de vir. E ele tinha essa certeza. Então, Elias precisava, sim, vir e restabelecer essas coisas, que foi o que Jesus falou aqui. Porém, digo-vos que Elias retornou e não o reconheceram, mas fizeram dele como quiseram. Olha o que Jesus falou. Mas muitos de nós, naquele tempo, tínhamos a mentalidade muito pequenininha, a mentalidade espiritual ainda muito pequenininha. Muitos de nós não entendemos, mas os que já eram preparados, os que já sabiam, tinham essa certeza, fizeram o seu movimento de transformação, eles entenderam que Jesus estava falando de quem? De João Batista. João Batista não tinha a aparência de Elias. Completamente diferente. Jesus falou que João Batista, ou que Elias já tinha vindo. Ninguém reconheceu, poucos, né, o reconheceram, e fizeram dele o que bem quiseram. Exatamente. Tanto é que Herodes manda matá-lo, né? Mas Elias veio. Jesus nos disse naquele momento, nós não tínhamos essa preparação que nós temos hoje. Jesus falou, olha, Elias veio, vocês não reconheceram ele, simplesmente porque ele não veio com a mesma roupa. Ele veio com a nova roupagem. Ninguém reconheceu, porque poucos reconheceram, né? Porque a grande maioria não estavam preparadas, não tinham olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Estavam tão inebriados com o aqui e o agora, com as necessidades do dia a dia, que não tiveram a maturidade de parar, pensar, analisar e compreender. E aí fizeram o que bem quiseram. Foi o que Jesus quis dizer. Foi o que Jesus disse para nós. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. E Jesus ainda falou que é assim que farão padecer o Filho do Homem. Uma coisa que eu observo sempre que nesse texto, quando fala Filho do Homem, vem sempre escrito em letra maiúscula, distinguindo essa frasezinha, Filho do Homem, ou essas duas palavras, do Filho do Homem comum. Quando põe letras maiúsculas, ou o início de uma palavra, está trazendo para ela um destaque, uma importância. Não estava falando de qualquer filho e nem de qualquer homem.
E nem sequer estava falando de um homem, estava falando de um ser superior, mas nós não tínhamos maturidade. E Jesus sempre lançava as palavras, os conceitos, os ensinamentos, ele não esclarecia muito. Por quê? Os que não estavam preparados para entender o que Jesus falava, não iam entender mesmo, ainda que ele fizesse desenhos, porque nos faltava maturidade espiritual. Mas ele sempre dizia, falava os ensinamentos dele e experienciava para que a gente pudesse entender um pouquinho. Quando ele fala da reencarnação, ele não precisou usar a palavra reencarnação. Ele só disse que Elias tinha vindo e que ninguém o reconheceu. Como hoje, eu estava lendo um artigo falando de um menino que muito jovem, ele está com 6 anos, o menino fala, né? Ele tem um padrão, uma conduta de vivência, de fazer, né? Muito diferente da criança comum. Ele desenvolve diálogos extremamente maduros, voltados para o alerta, para o despertar do espírito, de uma forma muito diferente do que os adultos entendem. Então, eu estava analisando, essa criança é o quê? Será que ele é um espírito como nós? Um espírito que veio para, nesse momento, começar a se burilar? Não, é um dos grandes espíritos superiores, que, como tantos outros, vêm silenciosamente, reencarnam, com uma grande tarefa de nos despertar para os ensinamentos, para a vivência do Evangelho do Cristo. Assim como Herodes, né, ansiava por ver Jesus, ele podia ter motivos escusos, mas eu prefiro também acreditar que ele tinha essa sede, como todo ser criado pelo Pai tem, de um refrigério. Mas só que a cada um no seu momento. Para encontrar o Cristo, a gente precisa fazer uma caminhada muito grande dentro de nós. Quando a gente fala em reforma íntima, é essa caminhada. E não é uma reforma que a gente faz com aparência, não. É com atitude. Se eu me proponho a trabalhar e desenvolver a virtude da paciência, eu tenho que todos os dias me revestir de coragem, vigiar e orar. Porque vai vir para mim as experiências que irão fazer com que eu desenvolva a minha paciência. Não é diferente, não vai cair do céu no meu colo, né? Não é diferente. Então, a encarnação, a reencarnação, que nós estamos novamente encarnando, ela é para que a gente comece a exercitar as virtudes que nós necessitamos para nos melhorar. Olha, no meu planejamento de reencarnação, eu escolhi desenvolver a tolerância, eu escolhi desenvolver a caridade, já começar, né, a caridade, mas com a vertente da tolerância, com a vertente da paciência. Então, eu escolho para receber comigo aqueles espíritos com quem eu tenho débitos, aqueles espíritos que também me devem alguma coisa, e a gente vai se reunir aqui, ó, em família, para que eu estou falando de mim egoisticamente, para que eu trabalhe essas virtudes que eu me propus trabalhar. É o amor em movimento, mas ainda não é o amor maduro.
é um amor nascente em mim, porque ele está aqui. Mas para que ele nasça, eu preciso fazer esse movimento de querer, eu preciso fazer um movimento do fazer. Então, no meu dia a dia, é com meu filho difícil, com meu filho mais ou menos, com meu esposo difícil ou minha esposa difícil, com a minha mãe difícil, comigo, que sou difícil, com os meus vizinhos. Eu vou ter experiências que vai me proporcionar essa conquista, esse desenvolvimento em mim. E é assim que nós precisamos entender a reencarnação. Um momento ímpar em nossa vida. Eu não estou falando vida de encarnado, não, estou falando vida de espírito. É um momento ímpar em nossa vida, que veio planejado. Nós não viemos ao acaso. Nós planejamos cor de pele, cor de cabelo, nós planejamos o corpo que a gente ia vestir, as experiências, com quem eu ia me relacionar. Eu escolhi, eu participei. Se eu sou espírita hoje é porque eu já tive essa condição. Eu já evoluí um pouquinho melhor do que eu era antes. Então, eu escolhi para estar comigo aqueles espíritos que iriam me ajudar a crescer, porque ninguém cresce sozinho. O primeiro movimento é meu. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, não é sozinho que a gente cresce. Então, a encarnação, esse momento maravilhoso da nossa vida, né? Eu já estou no momento de 58 anos, eu hoje, mais do que nunca, tenho consciência de que eu preciso aproveitar cada segundo dessa minha vivência para fazer diferente do que eu fazia há um século, há um ano, há um dia atrás. Hoje, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E isso é uma construção. Nós vamos desenvolvendo. Nenhum dos que estão conosco dentro do nosso lar caiu ao acaso. Ele nasceu em outra família e está aqui no meu lar. Não é acaso. Faz parte do planejamento de desenvolvimento do espírito. Então, nós precisamos aprender a oferecer um copo d'água, a terminar de se alimentar, lavar o seu pratinho para não ser um fardo para o outro, levantar pela manhã, arrume sua cama, ajeite seu quarto, para que você já comece o dia tendo a certeza de que você fez alguma coisa de útil, arrumou o ambiente que você habita. E ao longo do dia, vá se propondo pequenas ações. Nós não somos missionários. Então, nós não estamos aqui para fazer como o Chico fez, como o Divaldo fez, como a irmã Dulce fez, como Madre Teresa de Calcutá fez. Nós não estamos aqui para isso. Nós não somos espíritos missionários. A nossa tarefa é conosco, que é uma tarefa gigantesca. Porque no momento que eu me transformar em uma pedra útil no caminho de alguém, eu acendi uma luz no meu caminho. Então, essa encarnação, esse nascer de novo que o Pai nos concede, é para que a gente avance no caminho do bem. Para que a gente se desperte, tenha consciência. As minhas experiências dentro do meu lar é para o meu crescimento. Eu dou de mim o melhor possível. Se o outro não está nessa condição, não é problema meu. Problema meu é tudo que eu ofereço para o outro. Então, eu tenho que ter cuidado. Porque tudo vai reverter para mim. Quando eu acendo um fósforo, quem primeiro se ilumina sou eu. Mas quando eu apago o fósforo, quem primeiro fica no escuro sou eu.
Então, eu tenho que aproveitar esses momentos. A gente não sabe o nosso nosso minuto seguinte. Pode se apagar. Podemos ser chamados de volta para casa rapidinho. O que eu fiz até hoje para ser bem recebida? Para me sentir bem quando eu voltar para casa? O que eu tenho feito hoje para eu ser merecedora de já poder acender a luz no diante dos meus pés? Porque só depende de mim. Até para merecer a assistência dos bons espíritos no momento do desencarne, depende de mim. Eu preciso ter merecimento. Quando a gente fala bônus horas, às vezes a gente brinca com isso, mas não é brincadeira, não, é coisa séria. Seríssima. Todo bem que nós fizermos será o nosso testemunho em qualquer parte do universo. E essa encarnação, esse meu nascer, depende de mim. Essa encarnação é para que eu possa renascer. Renascer em um ser melhorado, com atitudes edificantes, conquistar o direito de poder dizer, eu sou cristã. Porque ser cristão é fazer como Cristo fez. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, e o amor que eu tenho que ter por mim é esse aí, buscar o desenvolvimento espiritual, a transformação, o nascer de novo, matar o homem velho que existe em mim e fazer com que ele renasça novo, novo em espírito, um espírito capaz de amar o próximo. Depende de mim. Então, minhas irmãs, eu não poderia falar desse evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, só pensando no que a letra está me dizendo. É maior, porque tudo que o Cristo falou é sempre maior. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é traduzido. Ninguém vai se tornar perfeito se não fizer o movimento da transformação íntima, da reforma íntima. Ninguém. Quem se lembra de Gamaliel, quem leu o livro Paulo Estevão, que já um homem velho, ele diz para Paulo que ele já estava velho demais para causar mudanças no sinédrio, mas ele podia fazer a mudança em si mesmo. Ele já tinha no íntimo a bondade, se preocupava com a educação do outro, mas ele sabia que precisava muito mais para se renovar, para nascer de novo. E o Cristo nos convida todos os dias. Vamos nascer de novo. Vamos fazer a reforma íntima, nos empenhar em nossa transformação. Então, é o que eu tinha para hoje. E 9h53, vamos fazer a prece. Alguém se dispõe a fazer a prece? Dona Vânia está por aí, gente? Eu não vi Dona Vânia hoje. É uma das nossas primeiras amiguinhas do Evangelho. Dona Vânia está sim, Eliane. Oi, meu amor. Bom dia, eu estou aqui quietinha, escutando, maravilhoso Evangelho de hoje. Bom dia, minha amiga. Gente, Dona Vânia a gente sempre fala porque, além de nós aqui do Chico Xavier, Dona Vânia acho que foi a primeira a estar conosco no Evangelho. Foi naqueles tempos de Covid, Isso. 2021, 22, né? Isso! E eu sempre comemoro meu aniversário aqui na associação, e esse ano eu acho que passou, porque foi no início de julho, viu? Vixe, é mesmo? É, minha filha, teve, mas eu me lembrei durante a semana, né? Me faz muito bem, a nós todos, né, Eliane? Nossa, demais. Nosso momento.
Dona Um bom Vânia, a dia a senhora... todos. Viu? Ó, a Fabiana falando que a senhora adora um bônus horas. Ela já compreendeu, Fabiana. Adoro. Sabe por quê, Fabiana? Sei lá, a hora que eu vou embora. Então, Pois minha é. filha, se eu tiver uns bônus, né, já vai me ajudar. Eu espero que me ajude bastante, né? Vamos fazendo, né, Eliane? Faça a Vamos. nossa prece, Dona Vânia. Faço, Eliane, faço sim, né? Vou fechar meu áudio. Obrigada. Bom dia a todos, né, gente? E a gente tendo os embaraços, os sustos, né? Que a gente tem no dia a dia, tropeçando, mas vamos nós, né? Aí um dia a gente dorme triste, no outro a gente já acorda sorridente, chamando por Jesus e pela misericórdia dele, né? Então, agradecendo ao Senhor Jesus por mais esse evangelho, implorando a Ele que com seus raios de luz inundam os nossos lares, as nossas mentes, para que a gente esteja atento e receptivo ao seu chamado. Obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada, espiritualidade amiga querida, passando também pelos nossos lares, nos dando aquele abraço, né? E mesmo que a gente não peça, eles estão nos abraçando e considerando os nossos bônus. Ora, eu tenho certeza. Muito, muito obrigada à equipe médica, que eu implorei tanto que me visitasse hoje, e pedi também por todos os meus irmãos queridos, pelas nossas famílias. Estamos vivendo um momento de muita aflição, o mundo inteiro, né? Olha nós aí, brasileiros, gente, sendo ameaçados por quem nem nos conhece. Jesus, misericordioso, balance a todos nós, abençoa os nossos irmãos mais fraquinhos, dependendo do café que eles plantam, da laranja que eles plantam. Ai, Jesus, do mato que eles plantam, colhe, vendem por qualquer dinheiro. Não aguento, gente. Eu tenho que pedir, vamos pedir a Jesus misericórdia, não só para nós, mas para todos os nossos irmãozinhos na terra. Estamos todos, Jesus, cercados por essa aflição, por essa ganância. Nos acolha, Senhor. Abençoe os nossos hospitais, tantos enfermos, precisando dos medicamentos que vêm, muitas vezes, da terra. Meus irmãos, eu senti agora no meu coração a necessidade dessa vibração. Que Jesus esteja conosco e com todos que nos cercam, com a humanidade inteira, Senhor. Esteja junto de nós. Que os nossos amigos médicos, doutor Bezerra de Menezes, sua legião de mensageiros, doutor André Luiz, todos os médicos que estão agora trabalhando tanto, né, por nós, que Jesus fortaleça também as mansões espirituais, as moradas, abrigando tantos amigos queridos, nossos irmãos. Que Jesus se faça presente e que os médicos aqui presentes fluidifiquem as nossas águas, que eu tenho certeza já estão fluidificadas com os medicamentos que vão nos fortalecer o corpo físico, mental e espiritual. É com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e que nós precisamos vibrar nela. Estamos aqui terminando o nosso momento maravilhoso de oração no nosso lar.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Ajude-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixa, Senhor, cair em novas faltas. Nos livra, Senhor, de novas faltas. E perdoai-nos hoje e sempre. Que assim seja, porque vosso é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. E nós contamos e confiamos no Senhor Jesus e na sua infinita misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Obrigado, queridos irmãos, por esse evangelho, por estar conosco. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo visite cada lar e cada coração. Tenham todos um domingo de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Eliane. Grande abraço a todas, viu? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, minhas irmãs e irmãos.